Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a sua tolerância. Permita-me cumprimento todos os convidados para esta audição. Ouvi-los aqui foi muito importante e, de facto, gostaria de dizer que a localidade do Cabeço do Peão, que fica no concelho do Fundão, de facto está ligada ao complexo das Minas da Panasqueira. Ali funcionava um complexo industrial chamado a Lavaria, e essa lavaria recebia o minério que vinha da margem direita do Zezer, da zona da Covilhã, onde era a extração. Ali era lavado e os rejeitados eram colocados nas escombreiras, havendo as escombreiras, o depósito de arsénio ao pirite naquele sítio, e também a barragem de lamas que depurava esses elementos que ali foram depositados ao longo de mais de meio século de intervenção. Em 2002, 2001, 2002, enfim, a Câmara Municipal do Fundão sempre manifestou uma profunda preocupação com esta situação. E não teve um papel passivo, não ficou à espera. Mandou preparar estudos, apesar de não ter essa responsabilidade, e de facto é talvez a única entidade que não tem responsabilidade, mas que quis convocar todos aqueles que tinham algo a ver com esta situação, que respondessem à responsabilidade perante as populações de cuidar e acautelar este passivo ambiental e este perigo. E não só mandou elaborar estudos, que deram origem, inclusivamente, a uma empreitada, porque aquilo era muito pior, aquilo estava abandonado, foi abandonado pela concessionária, depois o Estado veio validar este abandono com a desafetação, mas a desafetação fazia parte de uma estratégia e não iliba a responsabilidade. Mas não é dessa responsabilidade que estamos aqui para falar. Nós estamos aqui a falar da responsabilidade de responder perante as populações e perante aquela complexidade ambiental relativamente aos perigos e aos riscos ali existentes. Foi na sequência da intervenção do município que foi feita a primeira empreitada, que se chamou selagem do depósito de resíduos de arsenopirite da antiga lavaria do Rio Silvares, como aqui o Sr. Professor já disse, era a questão mais premente que existia. Além de outras questões, aquilo é uma localidade, há uma estrada que existe lá, e essa estrada estava intransitável naquela altura. Quase não se conseguia circular lá, e mais. E a questão das águas, das águas pluviais e das valas, etc., estavam a afetar gravemente os depósitos ali criados. E, de facto, a Câmara Municipal do Fundão assumiu a liderança de cuidar das populações, das suas populações, e de cuidar desta situação. E fê-lo, e estabeleceu, como aqui já foi dito, um plano para o qual ouviu as várias entidades que estão aqui presentes, todas elas, convocou todos aqueles que, porventura, poderiam ajudar a resolver este passivo, porque este passivo não se resolve de um dia para o outro. Uma coisa que levou mais de um século a ser ali acumulada leva algum tempo. Começou a fazer os primeiros trabalhos, fez novamente duas novas empreitadas que levaram a um investimento de algumas centenas de milhares de euros, que ajudaram também a resolver problemas permanentes naquela altura, no âmbito ainda do CREM. E nesse projeto, que chamou Projeto Rio, visava sobretudo três vertentes. Primeiro, a vertente arqueológica, uma vez que aquilo deixou de ser uma zona mineira, deixou de ser uma mina, e provavelmente aqui, quando o senhor diretor geral de de Energia e Geologia, o engenheiro João Bernardo, falava nesta questão, provavelmente já estaria a referir a uma mina abandonada, uma vez que deixou de estar Vou já terminar só concluindo esta ideia, que é a ideia, no fundo, principal, que é a ideia estratégica de como atuar ali e como resolver este problema. Convocar todas as entidades colaborarem no sentido de um plano, que era um plano estratégico de intervenção, em que primeiro acudir às situações mais emergentes, foram feitas essas empreitadas, foram feitas essas intervenções. Em segundo lugar, também resolver os problemas viários, os problemas urbanísticos que ali existiam, porque viviam lá
lá pessoas que não podiam registar as suas casas e não tinham as suas casas em seu nome por causa disso, e também a questão de, na medida do possível, transformar aquilo em visitação, que pudesse ser também servir de pedagogia em termos da visitação, porque de facto é indiscutivelmente um elemento marcante, não só na história das Minas, mas na história de Portugal e na história da Europa, porque de facto aquela situação teve um grande impacto no nosso século XX. Dizer-vos finalmente que nesta estratégia, e vou já terminar, Sra. Presidente, nesta estratégia havia uma situação que era uma situação fundamental: acudir de imediato, fazer os estudos necessários para que se fizesse os trabalhos que aqui já foram relatados, alguns deles, no sentido de minorar ou fazer desaparecer os riscos que aqui foram descritos. Para isso era necessário, e aliás a senhora Vice-Presidente da APA falou nisso, era necessário um novo enquadramento jurídico, que era um enquadramento numa mina abandonada, porque aquilo já não faz parte do Couto Mineiro. Aquilo foi abandonado pela concessionária e dentro do espírito, dentro do corpo das minas abandonadas, há formas... Deixe-me ter que terminar. Sr. Presidente, deixe-me terminar, porque isto é que é a questão importante, é isto que os portugueses precisam de saber e as pessoas precisam saber. Não, é preciso fazer um enquadramento, Sra. Presidente. E então, dentro deste espírito, inscrever nas medidas abandonadas e fazer as candidaturas necessárias para obter um financiamento para que as obras fossem feitas. Foi feita uma candidatura recente, que foi aquela que a APA falou, mas que não foi aprovada, era cerca de 2 milhões de euros e que iria exatamente suprir algumas destes problemas que os senhores professores aqui falaram e que eles falam, inclusivamente, que neste momento essa intervenção de emergência deve ser feita imediatamente. Está tudo preparado. Agora é só preciso que todas as entidades, dentro do espírito de cooperação, colaborem e façam possível a intervenção tal como foi delineada, tal como foi projetada. E não tenho mais tempo, agradeço a tolerância do Sr. Presidente. Obrigado.